Olá, eu sou o narrador da madrugada. E o convite que eu faço hoje é simples. Sinta um alívio profundo por viver agora. Numa era onde a punição mais grave é uma burocracia, uma tela de celular trincada, um processo judicial que se arrasta por anos. Porque esta noite vamos mergulhar num tempo onde um erro não se pagava com dinheiro. Pagava-se com o corpo, com a alma. Um tempo onde errar significava virar um espetáculo grotesco para uma multidão. Significava uma morte lenta, planejada, quase artística em seus detalhes. Ou, o que talvez seja pior, significava continuar respirando, mas sem voz para gritar, sem honra para se apoiar e, por fim, sem um nome para ser lembrado. A Roma que nos ensinaram nas aulas de história era feita de mármore, filosofia e glória militar. Mas por trás das colunas e dos discursos havia algo bem mais escuro. Um império que sabia como castigar. E fazia isso com gosto. Então, antes de se acomodar, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Mas só se você realmente curtir o que eu faço por aqui. Ah, e comenta de onde você está me ouvindo. E que horas são aí agora. Sempre me fascina saber quem está acordado comigo. Em silêncio. Agora, abaixa a luz do celular. Se acomoda no seu cantinho e deixa eu te levar para um lugar onde o medo era lei e a justiça, uma encenação com sangue de verdade. Bem-vindo ao Império Romano. Dizem que o Império Romano foi o berço da civilização ocidental, que moldou as leis, a arquitetura, o idioma da ciência, da política, da razão. Mas o que quase ninguém menciona é que por trás das colunas de mármore, dos discursos em latim e da glória das águias imperiais havia algo enterrado, algo obscuro, um gosto refinado, por dor. Roma não matava simplesmente. Ela fazia da punição um espetáculo, um ritual, um recado esculpido na carne. Hoje você vai descer aos subterrâneos do poder romano e entender por que para Roma o sofrimento era arte e o medo, política. Queimaram cidades, esquartejaram traidores, crucificaram poetas. Mas tudo isso com um objetivo simples: mostrar ao mundo o que acontece com quem ousa desobedecer. No coração da cidade mais poderosa do mundo antigo havia uma chama. Literal. O fogo eterno de Vesta. Essa chama era guardada por meninas que haviam sido arrancadas da infância antes mesmo de entenderem o próprio corpo. As Vestais. Durante 30 anos, essas mulheres tinham duas obrigações: manter o fogo aceso e manter o corpo puro. A virgindade delas era símbolo de estabilidade cósmica. Se uma Vestal falhasse, Roma inteira podia ruir. Ao menos era nisso que o povo acreditava. Mas e se ela se apaixonasse? E se um toque proibido atravessasse o véu sagrado? Então Roma respondia. Sem raiva, sem gritos, sem sangue. Cavava-se uma cova. No fundo, deixavam uma lâmpada acesa, um jarro de água, um pedaço de pão e a própria Vestal. Viva! O buraco era selado, a cidade seguia, e ela sumia, afundada em escuridão e silêncio. Morria lentamente, engolida pela terra e pela vergonha. Porque em Roma punir sem sujar as mãos era virtude. Se você acha que isso é grotesco, espere até conhecer o que acontecia com alguém que cometesse o pior dos pecados: matar o próprio pai. O nome do castigo já diz tudo: poena culei, a pena do saco. Primeiro, o criminoso era amarrado, depois costurado dentro de um saco de couro. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Ele não estava sozinho. Dentro do saco, colocavam um cachorro, um macaco, uma serpente e um galo. Sim, 4 animais. Ninguém sabe exatamente o motivo dessa combinação bizarra. Alguns dizem que representavam símbolos: lealdade traída, caos, engano, vigília. Outros acham que era só sadismo simbólico. Mas o que importa é o efeito. O saco era jogado ao rio. Lá dentro, no escuro, o condenado morria sufocado, arranhado, mordido e apavorado. Sem dignidade, sem ar, sem nem saber qual criatura seria a última a tocá-lo. Roma não se limitava a eliminar o traidor. Ela o transformava em lenda e em aviso. Mas nem todas as mortes eram rápidas. Algumas doíam até o fim, e depois do fim, como a crucificação invertida. A maioria conhece a crucificação tradicional: braços e pernas pregados, exposição pública, morte lenta. Mas para alguns, Roma reservava um capricho a mais:
A inversão. De cabeça para baixo. O sangue corria para o cérebro. Os pulmões colapsavam. Os músculos entravam em espasmo. E a dor se tornava uma experiência espiritual, ou um inferno em câmera lenta. São Pedro, apóstolo de Cristo, teria pedido esse método. Disse não ser digno de morrer como seu mestre. E Roma, com sua eficiência cruel, atendeu. Foi erguido numa cruz invertida. E ali ficou, morrendo aos poucos, como símbolo, mártir, mensagem. Mas para o império era só mais um espetáculo, mais um corpo, para reforçar quem mandava. Agora imagine ser um soldado. Você e seu pelotão falharam em batalha. Não fugiram. Não traíram. Apenas falharam. O comandante decide aplicar a decimação. Uma punição tão antiga quanto assustadora. Todos são enfileirados. 1 em cada 10 é sorteado. E esse é morto pelos próprios colegas, na base da pancada. Sem armas elegantes. Apenas paus, pedras, fúria contida. Você podia ser o que mata. Ou o que morre. Mas de todo modo, algo em você morria naquele dia. E depois nada de descanso. Os sobreviventes recebiam ração de cevada, comida de cavalo, e eram banidos do acampamento, como se não fossem mais dignos nem de dormir dentro dos muros que juraram proteger. Roma não precisava de lealdade cega. Ela exigia medo, porque soldados com medo obedecem. Mas não era só o corpo que Roma sabia torturar. Às vezes, o alvo era a mente e o silêncio. A forquilha dos hereges foi criada para isso. Um artefato simples, 2 pontas de ferro, uma pressionando de baixo para cima sob o queixo, a outra de cima para baixo no externo. A vítima era amarrada e proibida de se mover. Qualquer gesto era fatal. Olhar para baixo, para os lados, falar, tossir. Tudo isso significava cravar ferro na própria garganta. E assim ficavam por dias, imóveis, exaustos, sem sono, sem paz, sem perdão. Algumas forquilhas tinham inscrições em latim. Eu sou culpado. Renuncio ao pecado. Palavras que cortavam mais que qualquer lâmina. Porque Roma acreditava que dor silenciosa ensinava melhor. Para alguns, morrer era um alívio. Para outros, era apenas o início de um novo tipo de tortura. Em Roma, nem todo condenado ganhava o direito ao silêncio. Alguns eram enviados ao palco. Não o palco de um teatro, mas da arena. Ali, diante de dezenas de milhares de vozes sedentas por dor, surgia o espetáculo. A damnatio ad bestias, a condenação às feras, criminosos, escravos, traidores, e mais tarde cristãos. Todos eles jogados aos leões, aos leopardos, às hienas famintas. Mas Roma era vaidosa até na matança. E para esses espetáculos, os condenados eram fantasiados. Isso mesmo. Um homem podia ser vestido como Orfeu, tocando uma lira imaginária, antes de ser devorado em plena performance. Ou como Prometeu, preso a uma pedra para que aves lhe arrancassem o fígado. Teatro, religião e execução, misturados no mesmo ato. E a plateia vibrava, aplaudia, comia, bebia, enquanto um ser humano era dilacerado diante dos olhos da elite, do povo e do imperador. Mas nem todos os condenados morriam assim. Alguns recebiam uma oferta elegante, um pergaminho, um mensageiro discreto e uma escolha com data e hora. Morre por sua própria mão até o pôr do sol, ou morrerá por nossas mãos ao amanhecer. O nome disso? Suicídio forçado. Uma punição, com verniz de dignidade. Era reservado a senadores, generais, filósofos, gente que, se fosse executada em público, causaria mais alvoroço do que controle. E por isso Roma dava a chance de morrer, com estilo. Muitos aceitavam, porque ao fazer isso, seus bens não seriam confiscados, sua família não seria perseguida, seu nome poderia talvez ser poupado da vergonha. Era um pacto. Morra quieto, e nós fingimos que você nunca caiu. O caso mais conhecido foi o de Sêneca. Acusado de conspirar contra Nero, ele cortou os pulsos, depois os tornozelos, depois tomou veneno. E como nada funcionava rápido o bastante, entrou numa banheira quente, esperando que o calor acelerasse a morte. Ali, no vapor, ele morreu lentamente, enquanto Roma suspirava, aliviada. Mas havia quem fosse poupado da morte, apenas para sofrer vivo. Pense num homem amarrado a uma grande roda de madeira, braços e pernas esticados, cada osso, esperando pelo impacto. Com um bastão de ferro,
o carrasco vinha, e um a um, os ossos eram esmagados, deliberadamente, com método, com gosto. Não era para matar, era para destruir. Depois, os membros quebrados eram entrelaçados entre os vãos da roda, como se o corpo fosse parte da madeira. E a roda, erguida, exposta ao vento, ao sol, aos corvos, girando lentamente, às vezes por dias, às vezes por semanas. Um aviso vivo, e depois, um cadáver que servia de bandeira. Esse era o tormento da roda, e dizia a todos: o império não perdoa nem esquece, e muito menos se apressa. A essa altura da noite, talvez você já esteja acostumado com a ideia de que Roma punia com crueldade. Mas o que você ainda não sabe é que a crueldade romana não era só física, ela era poética. Roma não só matava, ela contava uma história com a sua morte. Ela criava símbolos com seus ossos, transformava sua dor em política e sua execução em arte. E para isso, às vezes, tudo o que ela precisava era uma roupa. Sim, uma peça de vestuário, um simples tecido, ou pelo menos, parecia simples. Chamava-se túnica molesta, que em latim significa túnica incômoda. Mas isso é pouco. Ela era muito mais que incômoda. Era um pesadelo costurado à mão. Um traje feito de tecido embebido em óleo, piche, resina, gordura de animal e tudo mais que pudesse queimar devagar. Era colocado no condenado como se fosse uma oferenda. Ajustado ao corpo, puxado com cuidado, amarrado com firmeza. E então, acendido. Não com pressa. Não com explosão. Com solenidade. O fogo subia pelas pernas, grudava no tecido e derretia junto com a carne. A túnica virava pele, e a pele virava carvão. Esse espetáculo grotesco era usado muitas vezes como forma de entretenimento. Sim, entretenimento. Nero, imperador e entusiasta do sadismo refinado, gostava de realizar festas noturnas em seus jardins. E para iluminar o ambiente, acendia essas tochas humanas ao longo das trilhas. Cada uma, um cristão condenado. Cada grito, parte da trilha sonora do banquete. Enquanto os corpos queimavam, ele tocava lira. Compunha músicas, comentava o clima com os convidados. A chama era o centro da festa. E a dor, um detalhe ornamental. Mas Roma sabia que existia um tipo de morte ainda mais devastadora que o fogo. Aquela que apagava não só o corpo, mas a lembrança. Era o castigo dos amaldiçoados sem nome. A punição mais silenciosa e talvez mais brutal de todo o império. A damnatio memoriae. A condenação da memória. A pessoa era declarada indigna não só de viver, mas de ter vivido. E por isso, tudo o que remetia a ela era apagado. Seus bustos eram destruídos. Seus nomes raspados de paredes e colunas. Seus feitos reescritos em nome de outros. Suas moedas derretidas. Seus retratos pintados por cima. Seus amigos silenciados. Era o cancelamento. Antes da internet. Antes do papel. Antes da misericórdia. Era o império dizendo: você não existe. E nunca existiu. Entre os casos mais famosos está o de Geta, irmão do imperador Caracalla. Assassinado no colo da própria mãe. E depois disso totalmente apagado. Sua imagem raspada de afrescos. Seus traços cobertos de gesso. Seus feitos redirecionados ao irmão assassino. Hoje só sabemos disso, porque alguns mosaicos ainda guardam os fantasmas. Rostos pela metade. Inscrições interrompidas. Silêncios com forma. Mas Roma também deixava suas marcas, de outro jeito. Às vezes ela queria que você vivesse, só para carregar o crime na cara. Literalmente. A técnica era simples. Pegava-se uma barra de ferro com uma letra entalhada. Aquecia-se até o vermelho. E pressionava, na testa do condenado. O para ladrão. C para caluniador. Fug, fugitivos, para escravos que tentavam escapar. A marca queimava a pele. A carne se fundia com o ferro. E o rosto virava sentença. Era o RG do crime. O currículo do fracasso. Você podia se redimir, mas não podia se esconder. Era a vergonha viva. O lembrete ambulante de que Roma estava observando. Alguns tentavam disfarçar com tinta, com cortes, com cicatrizes propositalmente criadas. Mas Roma pensava nisso também. E punia quem tentava apagar. A punição. Você era condenado a ser visto. E a carregar nos olhos aquilo que fez. E quando falar se tornava perigoso, Roma calava. Literalmente. Com ferro. Com sangue.
e com uma pinça. Remoção da língua. Era o destino de quem falava demais, de quem blasfemava contra os deuses, de quem criticava o imperador, ou simplesmente incomodava a ordem. A língua era puxada com pinças e arrancada, sem anestesia, sem cerimônia, com força. Às vezes era cortada, outras vezes puxada até se romper. O som, indescritível. A dor, absoluta. O silêncio, definitivo. Você sobrevivia, mas não podia mais pregar, nem recitar, nem contar o que aconteceu. Era um silêncio que ardia e um vazio que gritava. Roma era um império de mármore, espada e verbo. E quem ousasse usar o verbo contra o mármore perdia a língua, perdia o rosto, ou era apagado como poeira. Mas o que talvez seja mais impressionante é que tudo isso não era visto como maldade, era visto como ordem. Roma não achava que exagerava, ela achava que educava, que protegia o império da desordem. E nesse processo, transformava a dor em monumento, a vergonha em ferramenta, a punição em arte. Mas se você acha que a morte por esquecimento era a mais cruel, espere até conhecer aquela que vinha sem espada, sem forca, sem cruz. Aquela que vinha com cinzas, execução por cinzas quentes. Não é metáfora, não é poesia, é exatamente o que parece. Uma execução onde o condenado não era esfaqueado nem queimado vivo em chamas abertas, mas lentamente, sufocado com a poeira do fogo. Dizem que foi ideia de Nero, a mesma mente que acendia cristãos como tochas em seus jardins noturnos, que tocava lira enquanto a cidade queimava. A cena é esta: o homem era enterrado até o pescoço, seus braços, seu corpo, suas pernas, completamente imóveis. Apenas a cabeça ficava para fora, forçada a encarar o céu. Então, um funil era introduzido em sua boca, e por ali, cinzas escaldantes começavam a ser despejadas, lentamente, sem pressa, sem piedade. Não era fogo, não eram brasas, eram as sobras, o que resta quando tudo já foi queimado, e é isso que matava. A cinza entrava pela garganta, se acumulava nos pulmões, bloqueava o ar, queimava por dentro, calava o grito. A vítima morria devagar, sem marcas visíveis, apenas sumia, como se a poeira o engolisse, como se tivesse sido feito da mesma matéria que o império queria apagar. Morrer por cinzas era o império dizendo: você não merece nem o fogo, você é menos que resto. Mas Roma também sabia transformar a humilhação em rotina, e para isso, criaram um objeto aparentemente simples, mas de efeito devastador: o burro de madeira. Uma estrutura em forma de A, com uma viga horizontal afiada, como a aresta de um telhado. Ali, o condenado era forçado a montar, como se estivesse em um cavalo. Mas não era um cavalo, era um triângulo, e ele estava nu. As pernas ficavam penduradas, e para que a tortura funcionasse como esperado, amarravam pesos de ferro nos tornozelos. Era o próprio peso do corpo que fazia o serviço. A madeira cortava a virilha, lentamente, sem necessidade de um carrasco, porque o próprio carrasco era a gravidade. A cada minuto, a dor aumentava, o corpo cedia, a dignidade desaparecia. E tudo isso era feito em público, na frente de crianças, de comerciantes, de soldados entediados. Alguns desmaiavam, outros choravam, muitos imploravam, mas ninguém ajudava, porque o objetivo era assistir, era ver o corpo se dobrar, ver a alma se despedaçar, ver a lição ser absorvida, por quem estivesse perto o suficiente. Não era uma execução, era um lembrete. Roma não precisava matar você para te matar por dentro. E se tudo isso ainda não bastasse, se a dor simbólica, o esquecimento e a humilhação não fossem suficientes, restava a rocha Tarpeia, um penhasco discreto, mas letal no Monte Capitolino. Ali, traidores da pátria, condenados políticos e inimigos do império recebiam a sentença final: serem jogados de lá, sem julgamento público, sem discurso, apenas um empurrão. E a queda, 25 metros, o suficiente para que o corpo não se quebrasse, ele se despedaçasse, os ossos explodiam, a cabeça esmagada, e a multidão aplaudia ou assistia em silêncio, porque era assim que Roma dizia: quem desafia, cai. Era uma execução limpa, sem sangue derramado nas ruas, sem palco, mas com significado. Ser jogado dali era ser expulso não só da cidade, mas da história. E assim era Roma,
Uma civilização de mármore, bronze e sangue, onde a justiça era mais teatral que legal, mais simbólica que justa, mais cruel que necessária. Você podia ser marcado, queimado, jogado, silenciado ou apagado. Mas o mais assustador era perceber que tudo isso era feito com método, com lógica, com propósito. Não era desordem, era sistema. Por muitos séculos, os historiadores discutiram: será que as crucificações romanas realmente deixavam marcas? Será que algum corpo sobreviveu ao tempo com sinais claros dessa prática? A resposta veio em 2021, mais precisamente, de um campo nos arredores de Cambridgeshire, na Inglaterra. Ali, arqueólogos encontraram um esqueleto humano com algo perturbador atravessando os ossos do calcanhar. Um prego de ferro. Não era simbólico, não era reconstrução, era real. A evidência física de uma crucificação romana. Um corpo que, por razões desconhecidas, nunca foi completamente destruído pelo tempo, preservado sob a terra úmida do norte europeu por quase 2000 anos. O homem tinha cerca de 30 anos. Seus ossos mostravam sinais de desnutrição, as pernas finas demais, e nos calcanhares, um buraco, a marca exata do suplício. O prego ainda estava ali, enferrujado, mas firme, como se Roma fizesse questão de assinar sua obra. Até então, só havia um outro caso documentado no mundo com essa evidência, encontrado em Jerusalém nos anos 60. E agora, com esse segundo corpo, não restava mais dúvida. Roma não apenas crucificava, ela fazia isso em todo lugar onde suas legiões pisavam. Mesmo nos cantos mais distantes do império, mesmo onde a civilização parecia não ter chegado. O mais inquietante, o homem foi enterrado, em posição formal, com cuidado. Não foi jogado numa vala, não foi queimado, o que indica que alguém ainda se importava. Alguém recolheu aquele corpo torturado, alguém chorou por ele, alguém, no meio do medo, quis dar a ele um pouco de paz. Mas o prego permaneceu, e 2000 anos depois, voltou à luz. Como se Roma, mesmo em silêncio, ainda gritasse: hoje você vai dormir em silêncio. Mas há 2000 anos esse mesmo silêncio podia ser um castigo. O mundo mudou. Mas talvez nem tanto. A justiça ainda gosta de palco. O poder ainda gosta de medo. E o esquecimento continua sendo uma pena cruel. Que bom que você vive aqui, agora, com água limpa, voz livre e nenhum romano por perto. Mas nunca se esqueça, as pedras têm memória. E às vezes, elas contam tudo o que tentaram esconder. Roma sempre soube transformar justiça em espetáculo. E quando o império virou igreja, o espetáculo apenas mudou de palco. Séculos depois dos sacos com animais, das rodas de ossos e dos julgamentos no topo da rocha Tarpeia, ainda havia espaço para novas formas de castigo, novas formas de vergonha, novas formas de vingança sagrada. No ano de 897, em plena Roma medieval, a cidade acordou com um sussurro estranho. Algo macabro estava prestes a acontecer. Não nos becos, não nas masmorras, mas dentro da Basílica de São João de Latrão. Um julgamento, mas dessa vez com um réu que já estava morto há 9 meses. O nome dele era Formoso, papa entre 891 e 896. Enterrado com todos os ritos, respeitado e, à primeira vista, esquecido. Mas o novo papa, Estevão VI, tinha outros planos. Estevão não queria apenas apagar o passado de Formoso. Ele queria humilhá-lo, reescrever sua história, arrancar dele, mesmo morto, o direito à autoridade. O corpo foi exumado. E não era mais corpo. Era carniça controlada por pedaços de tecido, arames e milagres técnicos. Mesmo assim, foi vestido com as vestes papais. Colocaram-lhe a tiara, as luvas, e o sentaram no trono, diante de uma assembleia, diante de bispos, clérigos, homens e mulheres. Formoso, o morto, seria julgado. Um diácono foi nomeado para responder por ele. Alguém que falaria em nome do cadáver, que justificaria suas ações, que com a cabeça baixa faria de conta que havia ali ainda um homem capaz de se defender. Mas todos sabiam que não havia. O que havia era um espetáculo grotesco, digno do próprio Nero. Roma aplaudia, mas em silêncio. O ar fedia a morte antiga, a velas, a incenso velho. O corpo tremia, balançando sobre o trono a cada corrente de ar que entrava pela porta da basílica.
Alguns diziam que os olhos já haviam desaparecido, outros que estavam costurados. O certo é que ele não via, mas era olhado, e Estevão VI queria vingança. As acusações? Usurpação do papado, violação de regras canônicas, ambição desmedida, ser bispo em 2 sedes ao mesmo tempo, conspirar contra a igreja. Tudo isso vindo de um cadáver. A lógica era absurda, mas Roma nunca precisou de lógica, só de plateia. Durante o julgamento, Estevão gritava, gesticulava, apontava o dedo em fúria contra o morto, como se ele pudesse ouvir, como se aquilo fosse purificação, como se arrancar a dignidade de um cadáver pudesse restaurar a honra da cadeira que ele agora ocupava. E o povo assistia. O momento mais sombrio veio ao fim da encenação. O veredito: culpado. Mesmo morto, mesmo sem fala, mesmo sem alma, segundo a própria doutrina da igreja. E então a sentença foi lida em voz alta. O corpo deveria ser despido das vestes papais. Todos os decretos de Formoso seriam anulados, seus atos apagados, sua eleição revogada postumamente. Mas havia mais. Roma gostava de sinais visuais, e por isso os 3 dedos da mão direita de Formoso, com os quais se abençoa em nome da Trindade, foram amputados, cortados ali mesmo, com uma lâmina suja, diante de todos, como se ainda fosse possível ferir alguém que já não sentia nada. Depois, o corpo foi arrastado pelo chão da basílica, arrastado pelos corredores, pelas ruas de Roma, e lançado no rio Tibre, como se fosse lixo, como se fosse heresia, como se jamais tivesse ocupado o trono de Pedro. Mas Roma é uma cidade que não esquece, e a multidão também não. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular. Alguns diziam que o corpo boiou, desceu o rio como um espectro. Outros juravam que ele havia sido resgatado por monges, escondido em segredo. E o povo começou a se incomodar, não com a heresia de Formoso, mas com a monstruosidade de Estevão. Os sussurros viraram gritos, e os gritos uma rebelião. Roma já havia se cansado de assistir. Agora ela queria responder. Dias após o cadáver de Formoso ser lançado no rio Tibre, os rumores começaram. Diziam que ele boiava lentamente como uma maldição. Outros juravam que monges o resgataram sob o manto da noite. E mais tarde haveria quem dissesse que o corpo do Papa morto teria reaparecido, intacto, com os dedos de volta, como se Roma estivesse devolvendo o que haviam arrancado dele. Mas para entender o que levou um homem a julgar outro depois da morte, não basta olhar o túmulo. É preciso olhar para trás, para quando Formoso ainda estava vivo, para as alianças, para os inimigos, para os tronos, que sangravam. Formoso nasceu em 816, em Roma. Antes de ser papa, ele já ocupava altos cargos eclesiásticos. Era inteligente, astuto, persuasivo. Em 864, tornou-se bispo de Porto, mas sua trajetória ganhou contornos de guerra quando passou a atuar como diplomata, enviado para missões delicadas nas cortes do Império Carolíngio e do Império Bizantino. E foi aí que começou a se formar o verdadeiro campo de batalha, porque em pleno século IX, a Igreja estava longe de ser uma entidade unificada. O trono papal era disputado como uma coroa. Reis, imperadores, nobres e famílias poderosas usavam o Vaticano como tabuleiro. E Formoso se meteu no centro disso tudo. Durante uma missão, ele foi até a Bulgária, a convite do príncipe Boris. Boris queria converter seu povo ao cristianismo ocidental. E gostava de Formoso. Tanto que, segundo alguns relatos, queria que ele fosse o arcebispo da Bulgária. Mas isso ia contra as regras da igreja. Formoso, já sendo bispo de Porto, não podia ocupar outra diocese. Mesmo assim, a simpatia de príncipes e reis em torno de seu nome aumentava. E isso, em Roma, era perigoso. Em 876, Formoso foi excomungado, acusado de abandonar sua diocese e de conspirar contra o Papa João VIII. Foi banido, desacreditado, silenciado. Mas Roma muda, sempre muda. E em 891, com a morte de Estevão V, Formoso foi eleito Papa. Excomungado ou não, o povo e os bispos o queriam de volta. Foi absolvido das acusações, reabilitado e entronizado. Só que os fantasmas do passado não se apagam com uma coroa. Eles apenas se arrastam, mais devagar. Como Papa, Formoso se envolveu em disputas ainda mais sérias. Naquela época, o trono da Itália estava sendo disputado entre 2 casas. A do imperador Guido de Spoleto,
apoiado por parte do clero romano, e a do rei Arnulfo da Caríntia, germânico, distante, mas militarmente forte. Formoso via em Arnulfo uma chance de escapar da influência dos espoletos, que tratavam a igreja como propriedade pessoal. Guido já havia forçado o papa anterior a coroá-lo imperador, e agora queria que Formoso fizesse o mesmo com seu filho. Formoso resistiu, mas cedeu. Coroou o filho de Guido, e depois escreveu uma carta pedindo socorro a Arnulfo, implorando que marchasse sobre Roma, que libertasse a igreja, e Arnulfo veio. Em 896, ele invadiu Roma, foi coroado imperador por Formoso, e partiu logo depois, acometido por uma paralisia misteriosa. Formoso morreu pouco depois disso, e os espoletos voltaram. Quem assumiu o trono de Pedro após Formoso foi Bonifácio VI, um pontífice de curtíssima duração, apenas 15 dias. Morreu, dizem, envenenado, ou retirado à força, e então veio ele, Estevão VI, ligado aos espoletos, hostil aos germânicos, e completamente instável. Estevão não queria apenas deslegitimar as ações de Formoso, ele queria apagar seu papado, e isso incluía anular todas as ordenações feitas por ele, o que, curiosamente, incluía a de muitos dos bispos e padres que agora estavam sentados no julgamento. O Sínodo do Cadáver, como ficou conhecido, não foi apenas um julgamento macabro. Foi uma tentativa de retroceder o tempo, de reescrever decisões, de declarar que um homem morto nunca foi papa de verdade. Mas o que Estevão esqueceu é que o povo assiste, o povo lembra. Após o julgamento, a cidade mergulhou num estado de tensão. O cadáver de Formoso lançado ao Tibre era assunto de todos. Monges murmuravam em latim. Camponeses acendiam velas em segredo. E dizem que fiéis viam vultos nas margens do rio. Estevão começou a enlouquecer. Alguns relatos dizem que ele ouvia vozes, que falava sozinho à noite, que entrava na basílica e amaldiçoava o trono vazio. Outros afirmam que ele sonhava com Formoso todas as noites, com seus olhos vazios, com seus dedos cortados, com o cheiro de morte. E então veio a revolta. Na metade do ano 897, um levante popular tomou Roma, não por política, não por teologia, mas por indignação. Estevão VI foi preso. Levaram-no a uma cela escura. Não houve julgamento, nem diácono para responder por ele. Só escuridão. E corda. Foi estrangulado no cárcere. Alguns dizem que foi suicídio, outros vingança. A verdade é que a cadeira de Pedro ficou vazia de novo, e Roma, mais uma vez, mudou. Nos anos seguintes, Formoso foi reabilitado. Seus restos mortais foram recuperados do rio, ou do local onde haviam sido escondidos, colocados em um novo túmulo, e desta vez, com silêncio. Mas o dano estava feito. O Sínodo do Cadáver entrou para a história como uma das maiores vergonhas da Igreja. E a imagem do trono ocupado por um cadáver interrogado por um papa vivo nunca mais saiu da memória de Roma. Roma já havia matado o corpo, mas agora precisava lidar com o que havia restado: o nome. Depois do estrangulamento do Papa Estevão VI, o caos se instalou dentro da Igreja. Em 2 anos, 4 papas se sucederam em ritmo de tragédia. E no meio desse turbilhão, Formoso ainda pairava, mesmo morto, mesmo mutilado, mesmo lançado ao rio. A cidade, a cúria e os fiéis ainda falavam dele, com medo, raiva ou culpa. O cadáver havia sumido, mas o julgamento não. As imagens do trono ocupado por uma carcaça papal não saíam da cabeça de ninguém. E foi por isso que os papas seguintes começaram a agir como o império que tanto fingiam ter deixado para trás. Eles tentaram apagar o acontecido. O primeiro foi Papa Romano, sucessor direto de Estevão. Seu papado durou apenas alguns meses, mas o suficiente para tentar desfazer a vergonha. Anulou o julgamento, declarou inválidas as decisões do sínodo, reabilitou os atos de Formoso. Era o começo de uma tentativa de apagar o erro. Mas como todo castigo encenado, o estrago já havia sido feito. O povo agora dividia-se entre os formosianos, que defendiam a memória do Papa morto, e os que ainda viam nele um usurpador. A Igreja, pela primeira vez, percebia que os mortos ainda podiam governar os vivos, mesmo sem trono, mesmo sem voz, mesmo sem dedos. Nos anos seguintes, o papado continuou instável. Papas eram empossados, depostos, envenenados, sufocados e substituídos. O trono de Pedro parecia uma cadeira elétrica. Em 904, assumiu Sérgio III.
um nome que havia sido rejeitado anos antes, mas que agora retornava com apoio militar. E Sérgio era inimigo declarado de Formoso, um sobrevivente dos tempos de Estevão, um homem que acreditava que o julgamento do cadáver tinha sido justo, e por isso ele reverteu novamente tudo. Anulou a reabilitação, desfez as decisões de seus antecessores, reafirmou o sínodo como legítimo. O cadáver de Formoso continuava morto, mas seu nome era ainda palco de guerra. Enquanto isso, o povo tentava compreender como um morto podia continuar sendo julgado, anulado e ressuscitado tantas vezes. A resposta era simples, porque Formoso já não era mais um homem. Ele era símbolo, era bandeira, e cada papa que assumia o trono precisava decidir o que fazer com aquele corpo, literal ou simbólico. Aceitá-lo era aceitar que o julgamento havia sido um erro monstruoso. Negá-lo era correr o risco de fazer parte dele. Formoso foi enterrado, ao menos 3 vezes, em lugares diferentes, com diferentes rituais. Dizem que os monges que recuperaram seu corpo o esconderam por meses em silêncio. Outros afirmam que ele foi secretamente mantido em cripta e protegido por gerações. Há também uma tradição popular que conta que o corpo de Formoso, mesmo após anos, não se decompunha, que ele exalava um cheiro suave, e que onde quer que fosse enterrado, o chão tremia. Roma sempre teve gosto por lendas, mas nesse caso, era difícil separar mito e metáfora. Em 897, quando tudo começou, o mundo cristão ainda não compreendia o poder da imagem. Mas ali, diante daquele trono ocupado por um morto, algo foi revelado. Não existe forma mais poderosa de dominação do que a de controlar o passado. O sínodo do cadáver não foi só uma aberração canônica. Foi a prova de que a Igreja podia tentar editar a história, retroceder decisões e impor culpas, mesmo após a morte. Formoso nunca escreveu uma confissão, nunca pediu perdão, nunca teve defesa, mas foi crucificado em público com as vestes de Cristo e o silêncio dos mártires. E tudo isso sem respirar. Com o passar dos anos, o julgamento passou a ser evitado nos documentos oficiais. As biografias papais falavam pouco, os cronistas pulavam o episódio. Apenas alguns textos preservados por cópias e monges atentos trouxeram a verdade de volta. Foi a história que resgatou o morto, não a Igreja, porque os livros, ao contrário das instituições, às vezes têm memória longa. Séculos depois, o sínodo do cadáver ainda assombra o Vaticano. É um lembrete do que acontece quando o poder não aceita o silêncio, quando o trono teme mais os mortos do que os vivos. Hoje, o túmulo de Formoso está quieto, anônimo, fechado, mas ainda lá. Ninguém mais tenta julgá-lo. Ninguém mais o arrasta por corredores. Mas o eco daquele julgamento segue vivo em cada decisão que tenta moldar o passado. Porque em Roma, o espetáculo nunca termina. Ele só muda de cena. Formoso foi enterrado pela última vez no século IX, mas sua história nunca foi coberta de terra. Ele foi costurado, vestido, cortado, arrastado, lançado ao rio, reabilitado, descondenado, rejulgado, esquecido, redescoberto, morto. E depois, mais uma vez morto, pela pena, pelo trono, pela vergonha. O julgamento do cadáver foi talvez o gesto mais brutal já cometido por uma igreja que dizia agir em nome do perdão. Mas ao mesmo tempo, foi o mais revelador. Porque o que aconteceu naquela basílica em 897 não foi só um julgamento. Foi um reflexo do medo, do descontrole, da ânsia desesperada de um homem vivo tentando apagar os rastros de um morto que lhe tirava o sono. E no fim das contas, o que Estevão VI queria destruir era a lembrança, não os atos, não os dedos, mas a permanência simbólica de um nome que ainda rondava o palácio. Hoje, o túmulo de Formoso não é visitado. Não há procissões, nem datas em calendário, mas ele ficou. Ficou como metáfora, como pergunta. Até onde o poder pode ir, quando se sente ameaçado por um fantasma? Até onde vai a obsessão de controlar a narrativa, quando o adversário já não tem voz? E o mais importante, por que temos tanto medo de que os mortos falem? O sínodo do cadáver ensinou uma lição que ainda ecoa. O poder absoluto nunca se satisfaz com a morte. Ele quer controle total. Quer administrar a memória, redigir a história, editar até os ossos. E por isso, ao longo dos séculos, aprendemos a enterrar os corpos, mas nunca a esquecer os nomes. O julgamento do Papa Formoso não é apenas um fato bizarro do passado. Ele é um espelho.
nos mostra o que acontece quando a política perde o senso, quando a fé se transforma em ferramenta e quando o medo de perder o trono faz com que alguém declare guerra a um cadáver. Não foi o primeiro e não será o último. Hoje, os julgamentos são diferentes. Não temos cadáveres vestidos em tronos, mas temos reputações desenterradas. Temos biografias reescritas. Temos imagens relidas, invertidas, manipuladas. O tribunal continua. Mas agora acontece nos comentários, nos arquivos, nas manchetes, nos algoritmos. O dedo já não é mais amputado. É ocultado, editado, removido com silêncio. Mas o gesto é o mesmo. Formoso não respondeu às acusações, porque não podia. Mas mesmo assim, talvez tenha vencido. Porque enquanto o nome de Estevão é lembrado como o Papa que perdeu a cabeça, o de Formoso é lembrado como o que perdeu tudo, e mesmo assim continuou presente. Foi a primeira vítima de cancelamento pós-morte. A primeira a ser editada ao vivo, diante de uma plateia sagrada. E ainda assim, é ele quem permanece. No fim, Roma tentou enterrar um homem 2 vezes. Mas ele resistiu. Não com voz, não com espada, mas com a única arma que um morto pode usar: a permanência. Porque o tempo não perdoa os vivos que temem os mortos. E o silêncio, às vezes, grita mais alto que qualquer discurso. Roma tentava punir os mortos, mas no Japão, alguns homens decidiam morrer por vontade própria, não por dor, nem por derrota, mas por permanência. No episódio anterior, vimos o Papa Formoso ser desenterrado e julgado depois de morto. Um corpo transformado em símbolo, uma carcaça manipulada para defender interesses vivos. Mas e se fosse o contrário? E se o morto tivesse sido o único a planejar sua própria presença no futuro? E se, ao invés de ser desenterrado, ele nunca tivesse ido embora? É aqui que começa uma das histórias mais silenciosamente perturbadoras que você já ouviu. No norte do Japão, nos vales cobertos por pinheiros, há templos que guardam corpos que não se mexem há séculos, mas que também não apodreceram. Eles não estão em caixões, não estão deitados, não estão escondidos. Estão sentados, de pernas cruzadas, mãos sobre os joelhos, olhos fechados, rostos serenos, rostos de monges, monges mortos, mas ainda ali, e não foram embalsamados, não foram congelados, não foram tocados por ninguém, nem após a morte. Esses corpos se tornaram múmias, por dentro, de propósito, conscientemente. Eles são conhecidos como Soku Shinbutsu, os monges japoneses que se automumificaram em vida. Mas essa definição ainda é rasa, porque o Soku Shinbutsu não é apenas uma prática. É um processo que dura anos, que envolve disciplina, dor, isolamento, fé e um objetivo que poucos ousaram perseguir: a transcendência material através da própria morte. Tudo começa com uma decisão, não anunciada, não celebrada, apenas tomada, internamente. Um monge em silêncio comunica ao seu templo que começará o processo, e ninguém tenta impedi-lo, porque todos sabem que ele não está tentando morrer. Está tentando permanecer. O primeiro estágio dura 1000 dias, e começa pelo estômago. O monge abandona qualquer alimento que tenha valor nutricional real. Nada de arroz, nada de carne, nada de feijão ou legumes. Ele se alimenta apenas de cascas de árvore, agulhas de pinheiro, raízes de plantas amargas, frutinhos silvestres quase sem polpa. Não para emagrecer, mas para secar. A gordura desaparece, os músculos se desfazem, até os olhos afundam. A pele ganha textura de papel fino. O corpo começa a deixar de ser corpo. Durante esse período, o monge continua meditando, todos os dias, horas a fio, na mesma posição. Chuva ou neve, verão ou geada. A intenção é simples: desacelerar o metabolismo ao ponto em que a carne esquece que é carne. Após esse primeiro ciclo, que já separa o monge do mundo exterior, começa a etapa seguinte: a ingestão de veneno. Mas não de uma só vez, não para morrer. Ele começa a beber em pequenas doses um chá feito com seiva da árvore urushi, a mesma usada na fabricação de laca, aquela substância usada para dar brilho à madeira. A urushi é tóxica, provoca vômitos, diarreia, desidratação, náuseas, febre, mas também transforma o sangue e envenena os órgãos a ponto de impedir a proliferação de larvas após a morte. É como se o corpo
estivesse sendo embalsamado ainda vivo, de dentro para fora. Esse estágio pode durar mais 1 ano, ou mais. O monge perde a fala, a força, o controle dos músculos e, com o tempo, a própria noção de tempo. Ele não fala mais, não caminha mais, não ri, não se levanta. Ele apenas existe, na quietude, na disciplina, na decomposição reversa. Quando chega a hora, e só o monge sabe quando, ele entra na última etapa, a mais solitária, a mais radical, a definitiva. Ele se retira para uma cela de pedra, pequena, tão estreita que não se pode deitar, nem ficar em pé, apenas sentar, na posição de lótus, com a coluna ereta e a boca fechada. Uma única abertura de bambu conecta o interior da cela ao mundo. Serve para a entrada de ar, e talvez de orações. Ao lado do monge, um pequeno sino. A cada dia, ele deve tocá-lo uma vez, para informar que ainda está vivo. E do lado de fora, alguém escuta. Quando o sino deixa de tocar, o ar é selado, a entrada fechada com barro e pedra, a cela, transformada em túmulo. E ali no escuro, o monge termina de morrer. Mas ele não é esquecido. 3 anos depois, os monges retornam, removem as pedras, abrem a câmara e observam. Se o corpo estiver intacto, sem apodrecimento, sem odor, sem colapso, ele é declarado um Soku Shinbutsu, um Buda vivo, um exemplo de transcendência, um sagrado. Se o corpo tiver se decomposto, é enterrado em silêncio, sem rituais, sem título, porque o objetivo não era morrer bem, era não morrer como os outros. Hoje, apenas algumas dezenas de Soku Shinbutsu foram encontrados. Alguns estão em templos públicos, cobertos com túnicas de ouro ou véus de seda. Outros foram escondidos durante séculos, protegidos do governo que proibiu a prática. Mas todos têm algo em comum. Eles parecem calmos, serenos, eternos. E estão ali há mais de 200 anos. Sem deterioração, sem escândalo, sem serem tocados por ninguém. Apenas presentes. O Japão é um país que se move como um sonho em velocidade acelerada. Trens-bala cruzam cidades a 300 km por hora e transformam paisagens em rastros de luz. Pessoas passam, rostos somem, informações gritam em cada tela. E no meio desse ruído todo, o som mais raro é o som do próprio corpo. Quase ninguém escuta mais o que pulsa por dentro, nem mesmo o silêncio. Mas ainda existem lugares onde o tempo não entra. São santuários esquecidos entre as árvores. Lugares onde as folhas mudam de cor ano após ano. Do verde vivo ao vermelho escuro, como se fossem sangue seco sobre papel antigo. Ali, ninguém olha para o relógio. Ninguém atualiza o feed. Ninguém fala mais alto que o vento. São templos onde o silêncio não é vazio. É presença. O som suspenso da própria montanha. O eco de algo que morreu, mas não foi embora. Nesses templos, há corpos, não enterrados, não escondidos, não apagados. Corpos visíveis, sentados, imóveis, em posição de meditação. São cerca de 20 monges, 20 homens que um dia decidiram que a morte não seria o fim, mas o início de outra permanência. Eles se automumificaram, de propósito, de forma consciente, e hoje continuam ali. Não espere placas douradas, nem guias turísticos com camisetas coloridas. Não tem gift shop, nem barulho de celular. Só o cheiro do incenso. E as tábuas antigas rangendo sob pés que caminham, como se pedissem desculpa por estar ali. Porque a presença desses corpos pesa. Parece que eles ainda escutam, ou observam, mesmo com os olhos fechados. O mais conhecido deles se chama Shinyokai Shonin. Morreu em 1783. Mas ninguém se atreve a dizer que ele descansou. Ele está sentado até hoje no templo da Inichibo, na montanha sagrada de Yudono, o mesmo lugar onde se diz que os deuses andam descalços, e os vivos sussurram com medo de acordar o que já está quieto demais. Shinyokai tem o rosto seco, as mãos unidas em prece, a pele fina como papel antigo, o corpo curvado sobre si mesmo, mas inteiro, sem cheiro, sem falha, sem tempo. Ele viveu em silêncio. Morreu em silêncio. E agora, permanece em silêncio. Como se a morte tivesse sido só mais uma etapa de concentração. Mas ele não foi o único.
Em outro templo, mais escondido ainda, no Monte Gassan, repousa Tetsuro Kaishonin. Morreu em 1829, mas não sumiu. Seu templo é cercado por uma floresta tão densa que o sol entra como se pedisse permissão. O chão é coberto por folhas que nunca se movem. E a estrada até lá não tem placas. Só quem sabe, chega. Só quem insiste, vê. Os visitantes andam devagar, quase como se temessem acordar alguém. Quando chegam diante da redoma de vidro, ninguém diz nada. Alguns choram, sem saber por quê. Outros se ajoelham, sem saber o que pedir. Mas todos saem dali diferentes. É como se o corpo, mesmo morto, ainda estivesse emitindo alguma coisa. Como se dissesse: eu ainda estou aqui. E talvez esteja mesmo, porque há relatos, sussurrados, que o ar dentro do templo muda, fica mais denso, mais pesado, difícil de respirar, como se algo invisível ainda estivesse ali, preenchendo o espaço, segurando o tempo. Mas entre todos esses monges, há um que ultrapassa os outros: Kukai, ou como ficou conhecido, Kobo Daishi, o fundador da escola Shingon. Dizem que ele nunca morreu, que entrou em meditação profunda no ano de 835 e que está assim até hoje. Sim, hoje, mais de 1000 anos depois, no Monte Koya, no templo de Okunoin, seus seguidores ainda o alimentam 2 vezes por dia. Trocam a tigela de arroz, ajustam o altar, entoam os sutras, não por tradição, mas porque acreditam que ele ainda respira. Não como nós, mas de algum jeito. Como se a alma tivesse vencido a carne e decidido continuar. A ciência tenta entender. Fala do frio, da dieta, do veneno da árvore urushi, dos micro-organismos que não sobreviveram, dos caixões de madeira, dos anos em silêncio. Mas mesmo os cientistas mais céticos param de falar quando estão diante desses corpos, porque alguns deles não fazem sentido. A pele ainda está ali, os órgãos secos, mas inteiros. O cheiro não existe. A falha também não. É como se a vontade desses monges tivesse por algum motivo vencido a morte. No final do século XIX, o governo japonês proibiu a prática. Chamaram de bárbara, de arcaica, de ameaça à imagem moderna do país. Mas alguns monges continuaram, em segredo, longe das câmeras, longe dos jornais. Alguns dizem que até o século XX ainda houve quem tentasse, mas ninguém fala alto sobre isso, porque alguns caminhos são silenciosos demais para serem explicados. Hoje, o Soku Shimbutsu não é mais praticado, mas os corpos continuam. Não em museus, não em vitrines, mas em altares, venerados, temidos, observados. E todo ano, quando a neve derrete, alguém sobe a montanha. Alguns pedem bênçãos, outros só querem olhar, mas todos descem em silêncio, com a mesma pergunta presa no peito: como é possível olhar para um corpo morto há 200, 300, 1000 anos e ainda assim sentir que ele está olhando de volta? Eles queriam desaparecer, mas acabaram ficando demais. Os monges Soku Shimbutsu não buscavam fama, nem aplauso, nem santidade pública. Eles queriam silêncio, sumir do mundo, e no lugar da ausência deixar um corpo puro, seco, limpo, leve. Mas agora, esses corpos são peso, e o tempo começa a ficar impaciente com a presença deles. Durante muito tempo, esses monges foram símbolos de devoção, exemplo de renúncia, venerados por fiéis que caminhavam dias só para vê-los. Mas aos poucos, o Japão moderno foi se aproximando e começando a se perguntar: o que fazemos com corpos que não desaparecem? Em alguns templos, os monges Soku Shimbutsu ainda são tratados como divindades, trocados de roupa, perfumados com incenso, cercados de flores frescas. Turistas vêm, pagam entrada e olham como quem observa uma relíquia que não deveria estar ali, mas está. Guias explicam o processo. As vitrines são polidas, as câmeras registram, mas ninguém entende completamente, porque não é fácil lidar com um corpo que não aceita a morte, que não virou pó, que não se tornou memória. Ele está ali, seco, sentado, sereno. E o mais desconcertante é que ele não parece derrotado.
No templo de Shurenji, há dias em que o fluxo de visitantes exige fila. Pessoas vindas de Tóquio, de Osaka, de fora do Japão. Alguns tiram fotos, outros choram, alguns olham e viram o rosto, incomodados. Porque o que está diante deles não é um esqueleto, é um gesto. Um homem que morreu aos poucos, por vontade, e decidiu continuar. O governo já tentou esconder esses corpos. Durante a era Meiji, proibiu o soku shimbutsu. Chamou de superstição, de vergonha nacional, de desonra internacional. Ordens foram dadas para selar os corpos, fechar os templos, encerrar a narrativa. Mas os monges recusaram. Disseram que não podiam enterrar alguém que não havia partido. Nos arquivos públicos houve tentativas de reclassificar o soku shimbutsu. Alguns passaram a ser chamados de representações cerimoniais, outros de figuras sacras preservadas. Uma forma elegante de negar o óbvio. Eles são corpos, mortos, mas presentes. E aí começa o desconforto, porque não há manual para lidar com alguém que morreu bem demais. Os vivos querem ciclos: nascimento, crescimento, morte, despedida, esquecimento. Mas os soku shimbutsu não colaboram. Eles não envelhecem mais, não mudam, não cedem ao tempo, não saem do lugar, e por isso incomodam. Há monges mais jovens, que não sabem o que sentir. Devem continuar venerando? Ou deveriam enterrar o passado? Um deles, em entrevista anônima a um jornalista japonês, confessou: às vezes, quando fecho o templo à noite, me pego olhando para o vidro e sinto que alguém ali está esperando algo. Não sei o que, mas esperando. Outros monges dizem que os soku shimbutsu são um lembrete, não da morte, mas da escolha. A escolha de desaparecer sem deixar ausência. A escolha de transformar o próprio corpo em mensagem. A escolha de continuar, quando tudo pede para sumir. Mas a sociedade moderna quer eficiência. Quer que os mortos morram, que os vivos vivam, que os corpos sejam reciclados pela terra e que as histórias terminem. Os soku shimbutsu não terminam, e isso incomoda. No Japão, começa-se a discutir o que fazer com eles. Alguns querem enterrar, outros esconder, outros catalogar. Mas ninguém tem coragem de tocar, porque no fundo, ninguém sabe se eles realmente estão vazios. Há uma história que circula entre os monges mais velhos. Dizem que certa vez, em um templo no interior de Yamagata, um jovem tentou limpar o vidro de uma redoma. Queria ajudar, mas ao passar o pano escorregou e bateu a mão contra o vidro. No mesmo instante ouviu um som, vindo de dentro. Não era uma palavra, nem um grito. Era um som surdo, como se o corpo tivesse suspirado. Isso nunca foi confirmado, mas também nunca foi negado. E desde então, ninguém mais limpa o vidro por dentro. Você pode apagar a luz, silenciar o quarto, trancar a porta, desligar o celular. Mas ainda assim, algumas presenças continuam ali, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo quando a gente finge que não viu. Os soku shimbutsu não voltaram, não se mexeram, não fizeram milagre. Eles apenas ficaram, como um lembrete, como um peso, como um sussurro que ninguém entende, mas também não consegue ignorar. E talvez seja isso o mais perturbador. Não o fato de que esses homens tenham morrido desse jeito, mas o fato de que eles ainda estejam aqui, do mesmo jeito, no mesmo lugar, como se o mundo tivesse girado milhares de vezes, e eles nunca tivessem dado um passo. A maioria das pessoas quer ser lembrada, mas esses monges queriam desaparecer, só que o mundo não permitiu. Talvez porque, no fundo, a gente precise desse tipo de silêncio para lembrar o que é ruído. Ou talvez porque tem algo neles que nos atrai, que a gente não admite, mas sente. A ideia de permanecer, de vencer o tempo, de olhar o fim e dizer: eu fico. E agora que você sabe da existência deles, vai carregá-los com você. Não porque são assustadores, mas porque são impossíveis de esquecer. Amanhã, quando você cruzar a rua, ou encarar o espelho, ou se olhar por dentro, talvez pense: o que eu estou deixando para trás? E se um dia eu desaparecesse por completo, será que alguém perceberia? Os monges deixaram um corpo, mas deixaram principalmente um aviso.
Nem tudo que está imóvel morreu. Nem todo silêncio é vazio. E nem todo fim é realmente o fim. Você já imaginou acordar um dia e descobrir que a sua identidade inteira foi construída com base numa mentira? Não um engano, não uma escolha, mas uma decisão tomada antes que você aprendesse a falar. Assinada por médicos, aprovada por cientistas, registrada pelos seus pais. Uma decisão que transformaria o seu corpo, seu nome, sua história, em um experimento. Essa é uma das histórias reais mais perturbadoras do século XX. E talvez uma das mais silenciosamente trágicas. Tudo começou num lugar comum, uma cidade fria no Canadá chamada Winnipeg, ano de 1965. O casal Janet e Ron Heimer comemorava o nascimento dos filhos gêmeos, Bruce e Brian. 2 meninos fortes, saudáveis, com tudo para crescerem juntos, dividirem a infância e envelhecerem como irmãos inseparáveis. Mas uma escolha médica feita por rotina mudou tudo. Aos 7 meses, os meninos foram diagnosticados com fimose. Algo simples, sem dor, sem urgência. Mas o pediatra recomendou a cirurgia, circuncisão. E assim, numa manhã qualquer, Bruce foi levado ao hospital. O que era para durar minutos, virou um trauma irreversível. O equipamento usado, um cautério elétrico, falhou. Em vez de apenas remover pele, ele carbonizou completamente o órgão genital do bebê. O tecido foi destruído, irrecuperável, irreversível. O hospital entrou em silêncio. Os pais, em desespero. Bruce agora era um menino de 7 meses sem seu órgão genital e nenhuma esperança cirúrgica. Foi aí que o destino colocou na vida dessa família um nome que mudaria tudo. Dr. John Money. John Money era psicólogo, sexólogo e pesquisador. Trabalhava na prestigiosa Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, e tinha uma teoria. Ele acreditava que o gênero, ser homem ou mulher, não era definido pelo corpo, mas pela criação. Segundo ele, se você educar um bebê como menina desde o início, ele se tornará uma menina, mesmo que tenha nascido com o corpo de um menino. Na época, isso soava moderno, revolucionário, promissor. John Money buscava uma oportunidade para provar sua teoria. E ao ouvir sobre o caso de Bruce, ele viu o que tanto queria, um corpo, uma chance, e ofereceu aos pais uma solução. Criem Bruce como uma menina, mudem o nome, a roupinha, a forma de falar com ele. Vamos aplicar hormônios, acompanhamento psicológico, e vocês terão uma filha, uma menina feliz. Os pais estavam em pânico, se sentiam culpados, e confiaram no especialista. Aceitaram. Bruce se tornou Brenda. Roupas rosas, bonecas, afeto delicado, frases no feminino. O irmão gêmeo Brian continuou crescendo como menino. E agora, os dois estavam em lados opostos do mesmo experimento. Um que nunca pediu para participar, e outro que seria usado como controle. A partir dos 2 anos, os gêmeos eram levados periodicamente até os Estados Unidos, para sessões com John Money, que documentava tudo, fotografias, vídeos, relatórios. E nos artigos científicos, o veredito era sempre o mesmo. O caso Heimer é um sucesso absoluto. Brenda demonstra comportamento feminino. Sua identidade de gênero foi moldada com sucesso. A mídia celebrou. A comunidade médica aplaudiu. E o nome de John Money foi elevado ao status de gênio. Mas havia um problema. Um detalhe pequeno. Incômodo. Brenda. Não se sentia Brenda. Desde cedo ela recusava vestidos. Preferia brincar com ferramentas, carrinhos, luta. Ficava agressiva com qualquer tentativa de empurrar maquiagem, danças ou bonecas. Na escola, apanhava. Era rejeitada pelas meninas. E temida pelos meninos. Seu corpo era de menina. Seu nome era de menina. Mas por dentro, algo gritava. Em casa, os conflitos começaram a crescer. Brenda batia em Brian. Perguntava por que se sentia diferente. Por que não se encaixava. Por que ninguém respondia. Mas ninguém podia dizer a verdade. Ela não sabia do acidente. Não sabia da cirurgia. Não sabia que não era Brenda. Ainda não. À medida que crescia, o desconforto de Brenda virava agonia. Ela não entendia por que não era como as outras meninas. Sentia vergonha do próprio corpo. Vergonha da nudez. Vergonha da voz, dos ombros, do rosto. E os pais evitavam o olhar dela.
Porque eles sabiam. Sabiam que um dia a pergunta ia vir, e eles não teriam coragem de responder. Enquanto isso, John Money mantinha suas visitas, e as sessões começaram a ficar perturbadoras. Há relatos de que ele fazia os gêmeos encenarem papéis sexuais. Pedia que Brenda e Brian simulassem atos íntimos um com o outro, em nome da educação de gênero. Os irmãos não compreendiam, mas obedeciam, porque o doutor dizia que era necessário, e ninguém os protegia. Brenda começou a ter comportamentos violentos, recusava-se a tomar os hormônios, destruía os vestidos, gritava que odiava o próprio nome, e aos 13 anos tentou tirar a própria vida. Foi aí que os pais entenderam. Não dava mais para esconder. Sentaram com ela, olharam nos olhos e contaram a verdade. Contaram sobre o acidente, sobre a cirurgia, sobre o experimento, sobre o doutor. E, acima de tudo, contaram que ela nunca foi Brenda. Brenda caiu em silêncio, durante dias, sem comer, sem falar, sem se mover. Depois, ela se levantou e disse: "Meu nome agora é David." David começou a reconstruir sua identidade, mas o estrago já estava feito. O corpo havia sido moldado à força, a mente, fragmentada por anos de manipulação. Ele passou por uma cirurgia de reversão, abandonou os hormônios femininos, começou terapia e tentou com todas as forças recomeçar. Mas como recomeçar, quando a sua vida inteira foi escrita por outros? David virou símbolo, história viva, prova de que o experimento havia falhado. Mas para ele, não era sobre falha ou sucesso. Era sobre dor, sobre ausência, sobre a sensação constante de ser uma coisa que nunca deveria ter existido. O irmão Brian também não escapou. Ele carregava sua própria culpa. Se sentia sujo pelas sessões com o doutor. Se sentia usado, violado. Começou a sofrer de esquizofrenia. E anos depois, tirou a própria vida com uma overdose de antidepressivos. David seguiu tentando. Casou. Tentou ter filhos. Deu entrevistas. Contou sua história para o mundo. Mas o peso era grande demais. E, em 2004, aos 38 anos, David Heimer tirou a própria vida com um tiro no rosto, do lado de fora de um supermercado. A história dele virou livro, documentário, matéria de jornal e estudo de caso. Mas no fim, o que ela deveria ser mesmo é um aviso. Nem toda teoria precisa de um corpo. Nem toda ideia merece ser testada. E nem todo silêncio é conivência. Às vezes, é só medo. David estava morto. O irmão também. E o homem que havia orquestrado tudo isso ainda era chamado de visionário em muitas universidades. Por um tempo, ninguém questionou o experimento. Ninguém contestou os dados. Ninguém quis ver o que havia por trás das palavras técnicas e dos gráficos coloridos. Porque, no fundo, é mais fácil acreditar que a ciência sabe o que está fazendo, mesmo quando não sabe. Nos anos 90, quando a história de Dave finalmente veio à tona, com o nome verdadeiro, o rosto, a dor, o mundo teve que encarar uma verdade que incomoda. A ciência também erra. E às vezes, ela não conserta. O livro As Naturezas do Gênero foi publicado por John Colapinto em 2000. Nele, a vida de Davi é contada com todos os detalhes, sem filtro, sem enfeite, sem desculpa. O livro desmonta John Money peça por peça e mostra que aquele experimento bem-sucedido era, na verdade, um teatro, mal ensaiado, mal encenado, imortal. Mas mesmo com tudo documentado, gravado, publicado, a academia foi lenta. Alguns psicólogos ainda defendiam partes da teoria. Outros diziam que o problema não era a ideia, mas a aplicação. E outros simplesmente ficaram em silêncio, porque admitir o erro de um dos seus é admitir que todos estavam olhando e não viram. Enquanto isso, os pais de David viviam o próprio luto, sozinhos. Evitaram entrevistas, evitaram jornalistas, evitaram até vizinhos, porque não é fácil ser lembrado como aqueles que aceitaram, mesmo que tenham sido enganados, mesmo que tenham sofrido, mesmo que tenham perdido 2 filhos vivos. Porque ninguém parou. Porque diante de tanto sofrimento, os estudos continuaram sendo publicados, as teorias sendo ensinadas, as palestras sendo aplaudidas? Talvez porque admitir o fracasso de John Money fosse perigoso demais. Ele não era só um psicólogo, era um símbolo. E símbolos são difíceis de derrubar. Na Universidade Johns Hopkins, onde tudo começou, não houve retratação pública.
Não houve pedido de desculpas. Não houve placa em memória. A cadeira de estudos de gênero continuou funcionando, e em muitos casos, o nome de John Money continuou sendo citado, com reverência, mesmo depois do suicídio de David, mesmo depois do colapso mental de Brian, mesmo depois da confissão dos pais, porque o sistema protege seus ídolos, e porque o que foi feito não pode mais ser desfeito. O que assombra nessa história não é só o experimento, é o que veio depois. O silêncio, a omissão, a frieza. David virou estatística. E depois, legenda de rodapé. Houve professores que tentaram minimizar. Diziam que David era um caso isolado, que os pais eram instáveis, que o ambiente tinha falhado. Tudo, menos a teoria. A teoria precisava sobreviver, porque ela sustentava carreiras, conferências, verbas. E nenhum corpo, nem 2, nem 10, era suficiente para parar essa máquina. David foi enterrado em Winnipeg, perto do irmão, sem placa chamativa, sem monumento, só o nome e o ano. O mesmo lugar onde tudo começou e terminou. Anos se passaram e a história de David foi sumindo das manchetes, dos debates, dos corredores universitários. Hoje, se você procurar pelo nome de John Money nos bancos acadêmicos, vai encontrar citações neutras, referências técnicas, notas de rodapé, como se nada tivesse acontecido, como se os gritos tivessem sido apenas ruído de fundo. Mas tem uma coisa que não sumiu: o desconforto. Porque no fundo essa história não é só sobre David, é sobre todos nós, sobre o quanto confiamos em especialistas, sobre o que deixamos acontecer em nome do progresso, sobre até onde vai a obediência quando ela vem com jaleco e diplomas. Tem quem diga que casos assim são coisas do passado, mas basta olhar em volta. Ainda há crianças sendo moldadas com base em estatísticas, corpos sendo ajustados para caber em teorias, dor sendo ignorada por não caber nos gráficos. E quando a dor não encaixa no que se espera dela, ela é descartada. Como David foi, como Brian foi, como a verdade foi. A maior ironia, o experimento de John Money foi sim um marco, mas não como ele imaginava. Ele não provou que o gênero é moldável. Ele provou que a arrogância mata e que a ciência, quando perde a humildade, vira crueldade. David Heimer não queria virar símbolo, nem mártir, nem estudo de caso. Ele queria viver. Só isso. Queria ser visto pelo que era, não pelo que fizeram dele, nem pelo que esperavam que ele fosse. Mas nem isso ele pôde escolher. A história dele é um grito engasgado, um lembrete amargo de que nem toda violência vem com sangue. Às vezes, ela vem com elogios, com artigos acadêmicos, com selos de aprovação. E é por isso que ela precisa ser contada. Mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que o mundo prefira esquecer. Você pode apagar a tela, fechar os olhos, ir dormir. Mas essa história vai continuar com você, porque o nome David Heimer não devia ser esquecido. Devíamos lembrá-lo toda vez que alguém disser: é só um experimento, é só uma hipótese, é para o bem da ciência. Nem toda tragédia vem acompanhada de gritos. Nem todo milagre vem como salvação. Essa história começa com uma explosão. Mas o que destruiu não foi um corpo, foi uma identidade. Setembro de 1848. Um homem de 25 anos chamado Phineas Gage caminha sobre trilhos ainda inacabados. Ele carrega uma barra de ferro de 1,10 m, usada para compactar pólvora dentro de buracos escavados nas rochas. É uma manhã comum em Cavendish, Vermont, uma cidadezinha quieta dos Estados Unidos. O céu está limpo, o ar fresco. Nada indica que o dia vai virar história. Phineas é capataz de uma equipe que abre caminho para a estrada de ferro Rutland and Burlington. Não é um trabalho glamuroso, mas é o tipo de trabalho que exige precisão, coragem e respeito. E Phineas tem os três. Ele é descrito como um homem educado, responsável, equilibrado, dizem os colegas. Consegue liderar sem gritar e cumprir metas sem reclamar. Era o tipo de homem que as pessoas queriam por perto, não pelo que dizia, mas pelo silêncio confortável que carregava. Naquela manhã, tudo parecia como sempre. O grupo abria fendas nas pedras com marretas, cavavam buracos, colocavam pólvora, depois areia por cima.
E então vinha Phineas com a barra de ferro para prensar o material, compactar, selar e preparar para detonar à distância. Era uma sequência quase mecânica, repetida dezenas de vezes por dia, mas bastou um detalhe esquecido para destruir a engrenagem. Dizem que naquele instante alguém distraiu Phineas, ou talvez ele mesmo tenha se apressado. O fato é, ele prensou a pólvora sem colocar a areia antes, e foi como acender um fósforo em um tanque de gasolina. A explosão foi imediata, violenta, seca, com um som que, segundo os relatos, fez os pássaros voarem em círculos. A barra de ferro, aquela que ele segurava para prensar o buraco, foi lançada direto para o rosto dele. Ela entrou pela bochecha esquerda, rasgou o osso maxilar, subiu pela base do crânio, atravessou o lobo frontal do cérebro e saiu pelo topo da cabeça, como se fosse uma estaca. A barra voou metros adiante, suja de sangue e fragmentos de osso. Caiu no chão. Fincou como uma lança no barro. Os colegas correram. Esperavam ver um corpo em pedaços, mas viram algo ainda mais perturbador. Phineas estava de pé, cambaleando, mas vivo, consciente. Ele não gritou, não caiu, apenas piscou, cuspiu sangue e, segundo relatos médicos, tentou falar. Sim, tentou explicar o que havia acontecido, com um buraco na cabeça, com o rosto destruído, com parte do cérebro já fora do crânio. Ele foi levado de carroça até uma hospedaria próxima e caminhou até o local com as próprias pernas. O médico local, Dr. Edward Harlow Williams, chegou minutos depois e não acreditou no que viu. Phineas estava consciente, respondia perguntas, sabia seu nome, reconhecia amigos e ainda mantinha um certo humor. Dizem que ele olhou para o doutor e disse: Doutor, aqui está trabalho suficiente para os seus livros. Sim, ele sobreviveu. E essa é só a primeira metade do milagre. A segunda parte é onde começa o verdadeiro pânico. Phineas Gage havia sobrevivido a um acidente impossível. Uma barra de ferro atravessou seu crânio de baixo para cima, e ele saiu caminhando. Era o tipo de evento que desafiava a medicina da época, e ainda hoje desafia a nossa lógica. Mas o mais impressionante não foi a sobrevivência. Foi o que veio depois. O corpo de Phineas se curou. Com o tempo, o ferimento cicatrizou. O buraco na cabeça fechou. O olho esquerdo, permanentemente cego, foi coberto por uma pálpebra caída. Ele voltou a andar, voltou a falar, voltou a comer. Do lado de fora, parecia o mesmo homem. Mas quem o conhecia, percebeu. Algo havia desaparecido. Aos poucos, pequenas coisas mudaram. Phineas começou a rir em momentos impróprios. Perdia a paciência com facilidade. Usava palavrões, algo que jamais fazia antes. Fazia piadas obscenas. Se irritava com os operários. Agia de forma impulsiva. Desrespeitava ordens. Mentia. E, acima de tudo, não parecia se importar com nada disso. O homem calmo e metódico deu lugar a um estranho. Um estranho que carregava o mesmo rosto, a mesma voz, mas não o mesmo olhar. Os amigos tentaram justificar. Talvez fosse o trauma. Talvez o susto. Talvez dor. Mas com o passar dos meses ficou claro. Aquilo não ia passar. Era o novo Phineas, uma versão que ninguém reconhecia, nem ele mesmo. Os patrões, que antes o consideravam o melhor funcionário da empresa, o demitiram. Disseram que ele não era mais confiável, não conseguia manter a disciplina, desrespeitava a hierarquia e causava desconforto. Mas como poderia ser diferente? Um pedaço do cérebro de Phineas, mais especificamente o lobo frontal, havia sido destruído. E esse é o pedaço responsável por algo que a ciência só começava a se entender: a personalidade. Hoje sabemos que o lobo frontal controla impulsos, decisões, planejamento, empatia, comportamento social. Na época, isso era um mistério, e Phineas se tornou, sem querer, a primeira evidência clínica de que existe um eu dentro do cérebro, e que esse eu pode ser arrancado sem matar o corpo. Ele virou objeto de estudo. Foi analisado por médicos, pesquisadores, curiosos. Seu crânio foi moldado em cera, seus relatos registrados em anotações médicas, e sua história virou referência nos primeiros manuais de neuropsicologia. Mas por trás das publicações estava um homem real, vivo, solitário, com um cérebro que respirava,
mas uma identidade em ruínas. Phineas Gage estava vivo, respirava, comia, andava. Mas não era mais ele. A mudança era tão evidente, tão perturbadora, que os jornais da época passaram a descrevê-lo como um milagre trágico. Um corpo que caminhava com um cérebro, em ruínas. Sem emprego, Phineas vagou. Passou a viver de pequenos bicos. Vendeu fotografias suas com a barra de ferro que atravessou seu crânio. Exibiu-se em feiras. Chegou a se apresentar em circos como uma aberração científica. Sim, o homem que antes liderava operários, agora era atração. Pessoas pagavam para vê-lo, tocá-lo, ouvir o relato da explosão, ver a cicatriz, observar o olhar vazio que nunca mais voltou a brilhar. Ele se tornou um símbolo, mas não de superação, nem de resiliência. Phineas era o retrato de algo que ninguém entendia direito e que todos temiam, a possibilidade de perder a própria essência. Ele chegou a trabalhar por um tempo como cocheiro no Chile, dirigindo carruagens puxadas por cavalos. A tarefa exigia concentração, coordenação e certa sociabilidade. Isso fez alguns cientistas da época afirmarem que ele havia melhorado, que sua personalidade estava reconstruindo-se, mas ninguém sabia dizer se aquilo era real, ou apenas um resto de humanidade se agarrando a funções básicas. Anos depois, Phineas começou a ter convulsões. A saúde se deteriorou. A memória falhava. A coordenação diminuía. E em 1860, com apenas 36 anos, ele morreu. Em silêncio. Sem família próxima. Sem aplausos. Sem médico por perto. Seu corpo foi enterrado. Mas anos depois foi exumado. Sim. Tiraram seus ossos do túmulo. Limparam o crânio. E o enviaram para um museu médico na Harvard Medical School. Hoje, o crânio de Phineas Gage, com um buraco ainda visível, fica exposto ao lado da barra de ferro original. Duas relíquias, de um milagre, de uma tragédia, de um enigma. Pessoas passam por ali todos os dias. Algumas tiram fotos, outras apenas olham em silêncio. Mas quase ninguém pergunta. O que aconteceu com a parte dele que não está no crânio? A parte que fazia ele ser ele. O humor, o cuidado, a empatia, o equilíbrio. Phineas não morreu no dia da explosão, mas também nunca mais voltou. Phineas Gage morreu 2 vezes. A primeira, ninguém percebeu. A segunda, ninguém conseguiu esquecer. Ele é citado até hoje em artigos científicos, em aulas de neuropsicologia, em livros didáticos. Seu nome virou sinônimo de dano cerebral frontal. Seu crânio, uma prova anatômica. Sua barra de ferro, uma ferramenta de ensino. Mas o homem por trás disso tudo, esse se dissolveu. Poucos se perguntam como foi viver com aquela ausência. Poucos lembram que por trás dos registros médicos havia alguém tentando entender por que já não se reconhecia no espelho. Por que as pessoas se afastavam. Por que os sorrisos desapareciam quando ele entrava no cômodo. Phineas viveu por 12 anos com um corpo funcionando. E uma alma estilhaçada. Talvez ele soubesse. Talvez tenha sentido em algum momento de lucidez que havia algo errado. Uma parte faltando. Um peso que antes equilibrava tudo. E que agora era só um vão. O que essa história nos ensina? Que somos frágeis, não no osso, mas no que ele protege. Que a consciência, esse fio invisível que costura nossas decisões, afetos, vontades, pode ser arrancada por um acidente, por uma explosão, por uma barra de ferro. E que o que sobra é apenas o contorno, a casca. Você que chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, mas ele não sobreviveu? Não é uma história de superação? Não, não é. É uma história de ausência, de silêncio, de uma lacuna que nenhuma cicatriz pode cobrir. Se um dia você estiver em Harvard, passe pelo Museu de Medicina da faculdade. Lá, atrás de uma redoma de vidro, você vai encontrar um crânio, com um buraco atravessado de baixo a cima. E ao lado, uma barra de ferro, com marcas de sangue seco que resistiram ao tempo. Não há som ali, não há cheiro, não há dor. Só uma lembrança do que pode ser perdido, mesmo quando o corpo continua de pé. A essa altura, se você ainda está comigo, é porque alguma coisa aqui dentro não te deixou dormir. Talvez tenha sido o silêncio dos monges, ou o grito engasgado de David Heimer. Talvez o olhar vazio de Phineas Gage, ou só a constatação de que existem histórias que a gente só consegue ouvir de madrugada. A verdade é que todas essas pessoas, vivas ou mortas, esquecidas ou mumificadas,
foram interrompidas por crenças, por ciência, por escolhas que não eram delas, ou por acidentes que não pedem licença. E mesmo assim, de algum jeito estranho, ainda estão aqui, nos observando, nos ensinando, nos obrigando a lembrar que viver é mais frágil do que parece. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, mas só se realmente gostou. Aqui não tem pressa, nem truque de algoritmo, só histórias que não cabem no dia. E comenta aqui embaixo: eu estava acordado, para eu saber quem ficou até o fim, quem sentiu, quem ouviu em silêncio. Boa madrugada e durma com essa história.